paz a todos, Deus abençoe. Estamos de volta aqui com o nosso programa Os Sinais da Volta de Cristo. Este é o 9º módulo desse seminário, e eu não tenho ideia de quantos módulos vão ser não, mas a gente vai tentar ir até o final de tudo que o Senhor tem colocado no nosso coração, usando inclusive esta apostila que eu fiz há muitos anos atrás e que continua como base, porque a palavra de Deus não muda, ela continua igual, as profecias de Deus não mudam, elas apenas se cumprem. Então a diferença, quando você lê a palavra de Deus, uma profecia, é que ou ela se cumpriu ou ela não se cumpriu ainda. E nós estamos falando exatamente desse assunto, sinais da volta de Cristo, dentro do mover profético, profecias que já se cumpriram e profecias que vão se cumprir. Volto a insistir com você que está talvez entrando pela primeira vez, que é importantíssimo para entendimento de todo o projeto que você assista desde o começo. Então esse é o 9º módulo. No nosso canal da Missão Shekinah você terá todos os módulos, desde o primeiro numerado. Então acompanhe, porque são módulos de 15, 20 minutos, fácil assistir, você não vai perder a sequência para entendimento completo. Nós entramos agora na questão das 70 semanas de Daniel. Mas antes eu queria responder a Cláudia Mentor, que fez uma pergunta muito interessante, apesar que no chat alguém respondeu também corretamente, mas ela pergunta se Jesus sabia ou não sabia da volta dele quando ele estava aqui na terra, se ele sabia ou não sabia. Essa é a grande dúvida que ficou. Então eu vou explicar dentro do meu conceito e dentro da minha interpretação. E como eu tenho dito sempre, quando você fala de volta de Cristo, sinais da volta de Cristo, Apocalipse, você vai descobrir que muita coisa são revelações que Deus dá para pessoas. Tem correntes, os mais variadas correntes. Então a gente tenta seguir a corrente mais que os apóstolos, profetas, os teólogos identificam como a mais correta. A gente tenta seguir esta corrente. Jesus, quando estava aqui na terra, ele era 100% Deus, mas ele era 100% homem. Ele teve que nascer como homem. E como homem, no momento em que ele disse que ninguém sabe o dia, ele estava como homem falando isso. E como homem ele também não sabia o dia e a hora. E não poderia dizer, porque se ele soubesse, ele não poderia mentir. Ele era Deus também. Então ele tinha que dizer a verdade. Como homem, ninguém sabia. Mas quando ele ressuscitou dos mortos e voltou à origem dele lá no céu, quando ele sentou-se à destra de Deus Pai, agora sim, ele sabe, porque todo poder e autoridade foi dado a ele. Então hoje Jesus sabe com certeza, e ele está se preparando como um noivo para vir buscar a noiva. Tá bem? Cláudia, obrigado pela sua pergunta, obrigado pela sua participação aqui conosco, e sempre que possível responderemos as perguntas. Houve uma outra questão que foi colocada num dos chats, mas eu não vou responder porque a pessoa está defendendo uma linha teológica, e como eu estou dizendo aqui, nós não estamos aqui para defender linhas teológicas, estamos aqui para mostrar as linhas teológicas que existem e aquela que nós entendemos como correta e assim por diante. Então, quando a pergunta vem dentro do escopo, nós vamos responder sim, com certeza absoluta. 70 semanas de Daniel. O último módulo eu li toda a palavra profética que Daniel recebeu através do anjo Gabriel, e nós lemos todo o texto, e eu quero detalhar um pouco esse texto hoje, começando no verso 24. Deixa eu pegar aqui o texto que a gente estava lendo, porque eu vou detalhar agora para que a gente entenda exatamente. Eu estou insistindo em alguns assuntos e vou insistir novamente. Quando você quer entender os sinais da volta de Cristo, quando você quer entender o livro de Apocalipse, não tem possibilidade de fazer isso sem você conhecer o livro de Daniel, porque a primeira revelação sobre o tempo do fim foi dada a Daniel, e Daniel escreve no seu livro, profeta Daniel, como que ele recebeu essa revelação. E no capítulo 9, a partir do verso 20, começa as 70 semanas de Daniel. A importância dessas semanas, vamos agora detalhar
para que você nos acompanhe. No verso 24 desse capítulo, está escrito assim: 70 semanas estão determinadas sobre o teu povo e sobre a tua santa cidade, para fazer cessar a transgressão, para dar fim aos pecados, para expiar a iniquidade, para trazer a justiça eterna, para selar a visão e a profecia, e para ungir o santo dos santos. Primeira coisa importante que você não pode esquecer, que toda essa palavra profética inicial, ela está revelada a Israel. Veja bem, não saia do texto e nem do contexto. O anjo está dizendo para Daniel sobre o teu povo e sobre a tua santa cidade. Então ele está falando de Israel e de Jerusalém. É específico a palavra profética que está vindo sobre eles. E aqui está determinando que esta nação judaica e a cidade de Jerusalém estão envolvidas diretamente nesta palavra profética das 70 semanas. Depois nós vamos para o verso 25 e 26. Sabe e entende, desde a saída da ordem para restaurar e para edificar Jerusalém, até o ungido, o príncipe, letra maiúscula, 7 semanas e 62. As praças e as circunvalações serão reedificadas, mas em tempos angustiosos. Depois, no verso 26, das 62 semanas será morto o ungido, e já não estará. E o povo, presta bem atenção, e o povo de um príncipe, letra minúscula, que há de vir, destruirá a cidade e o santuário, e o seu fim será num dilúvio, e até o fim haverá guerras, desolações são determinadas. O que eu quero destacar em primeiro lugar aqui? Antes de mais nada, quero destacar que tem 2 príncipes citados nesses 2 textos. Existe um príncipe com letra maiúscula, que é ungido, e um príncipe com letra minúscula, que virá depois do outro príncipe. Então tem que destacar bem, o primeiro príncipe, que é a letra maiúscula, está falando do próprio Jesus, e o príncipe, letra minúscula, está falando do anticristo. Então aqui eu já tenho 2 figuras muito claras para mim, de Jesus como ungido de Deus e de anticristo aparecendo. Então essas questões você não pode esquecer, vai gravando aí de alguma maneira. E outra coisa que a gente descobre é o período. Ele fala 70 semanas. Já nós vamos explicar o que é 70 semanas. Mas vamos pensar um pouquinho. Ele diz assim, ele dividiu em 3 períodos, 7 semanas no início, 62 semanas e depois 1 semana. Se você somar, dá 70 semanas. E ele diz exatamente uma coisa muito interessante, que na primeira 7 semanas, que seriam 49 anos, e agora você já está sabendo que é semana de anos, então cada semana é 7 anos, isso significa que 7 semanas são 7 vezes 7, dá 49 anos. Nesses primeiros 49 anos vai haver a reconstrução dos muros de Jerusalém. Já ocorreu. Nós vamos mostrar as datas para você também. Já aconteceu. Depois ele coloca 62 semanas a partir desta reconstrução até o ungido, com letra maiúscula, Jesus. Então até Jesus, 62 semanas, que dá um total de 69 semanas de anos. Deu para entender até aqui? Está claro? Então fica faltando o que para completar 70 semanas? 1 semana. 1 semana de 7 anos, então me falta 7 anos. Só que esta última semana, ela tem um espaço que foi dado profético. Então até Jesus, como fala aqui, e o ungido será tirado, termina em Jesus as 69 semanas de Daniel. E a próxima semana, que é de 7 anos, ela vai acontecer quando aparecer o anticristo. É isso que está explicado para Daniel. Então nós estamos aqui num intervalo profético para acontecer. Então guarde bem isso. Das 70 semanas de Daniel, só falta 1 semana acontecer de 7 anos, que esta ainda não começou. 69 já estão cumpridas
e uma está faltando para acontecer. Vamos continuar aqui na interpretação para você entender tudo direitinho. No verso 25, é uma coisa interessante, a Bíblia é claríssima. No verso 25, o anjo diz para Gabriel quando começa a contagem. O início da contagem, ele determinou, está claríssimo isso. Vamos reler aqui o 25. Sabe e entende, desde a saída da ordem para restaurar e para edificar Jerusalém. Então veja, desde a saída da ordem para reedificar e restaurar Jerusalém, começa a contar as 70 semanas. Quando termina as 69, também está escrito aqui, até o ungido, até Jesus. Então, temos uma data, a data do início. Vamos lá no detalhe disso que é muito importante. O final é no verso seguinte, ou no verso 25 mesmo, você vai ver aqui, até. Grave essa expressão, até. Significa eu tenho um início determinado, que é a ordem para restaurar Jerusalém, até o ungido, até Jesus, 69 semanas. Perdão, 69 semanas. Depois dessas 62, mais as 7 anterior da reedificação, será morto, ungido e já não estará. Então, o que determina o fim das 69 semanas de Daniel? A morte de Jesus e a sua ressurreição. Aí para o tempo profético, dá uma pausa profética, aguardando o início da última semana, que é quando o príncipe virá. Vamos continuar sobre isso, para que a gente entenda. Verso 26. Depois das 62 semanas será morto, ungido e já não estará. E o povo, guarde essa expressão, gente, por favor. Não está dito aqui o príncipe, está dito o povo de um príncipe que há de vir. Vá para a Bíblia, meu irmão, por favor. O povo de um príncipe que há de vir destruirá a cidade e o santuário. Então o que eu tenho aqui depois da morte de Jesus, já determinado na palavra? Que um povo que está ligado a um príncipe que há de vir vai destruir a cidade. Se você acompanhar a história, você vai descobrir que no ano 70, já depois da morte de Jesus, no ano 70 depois de Cristo, o Império Romano entra em Jerusalém e destrói a cidade de Jerusalém. General que está comandando esse exército romano, ele entra à frente e destrói Jerusalém. E aí se cumpre jamais essa parte da profecia. Mas presta atenção, ele não está dizendo que é o príncipe ainda, ele está dizendo que é o povo de um príncipe que há de vir. Aqui eu começo a ver algumas coisas bem claras para mim. A primeira, se esse príncipe, que é o segundo, é o anticristo, então este povo que destruiu a cidade de Jerusalém é o povo desse príncipe que vai vir. Pronto, para mim já está definido. Porque tem gente que fica imaginando o anticristo vem não sei de onde, vem dos Estados Unidos, falaram até do Brasil, né? Falaram de um presidente famoso aí, que seria o anticristo. Não é bíblico isso, irmão. A Bíblia está bem clara, diz que o príncipe que há de vir é do mesmo povo que destruiu a cidade de Jerusalém. Então vamos lá, quem é que destruiu a cidade de Jerusalém? O Império Romano. Não foi Roma, foi o Império Romano, porque Roma dominava Israel na época. Então o que a gente faz? Você que é bom de história e geografia, pode fazer isso. Pega o mapa da época de Jesus, na época do ano 70, quando Roma destruiu Jerusalém, e coloca sobre o mapa do mundo hoje. E você vai descobrir que o Império Romano daquela época vai cair em cima do mercado comum europeu, dos países da Europa hoje que estão unidos, né? Inglaterra, Alemanha, França, Itália, Grécia, né? Esse grupo hoje, que a gente chama de países do mercado comum europeu, esse grupo é o mesmo do Império Romano. Então o povo
E já está determinado, está lá, é nesse grupo ligado ao Império Romano Antigo. E o príncipe, que é o anticristo, virá daí. Então eu já tenho algumas definições bíblicas, eu não preciso ficar, vai ser o fulano, né? Falaram aí do genro do Trump, depois falaram do Papa, depois falaram até da Ellen G. White, que é a que começou o adventismo por causa do 666. Então esse número 666 que nós vamos falar dá ideia para um monte de gente ficar pesquisando e soltando coisas aí que não tem nada da Bíblia. A Bíblia fala que o príncipe virá de dentro de um povo que destruiu a cidade de Jerusalém. E quem destruiu a cidade de Jerusalém foi o Império Romano da época. Então eu não posso sair da palavra de Deus, independente do que muitas pessoas creem ou não. O início, verso 27. Ele fará, o início da última semana. Se eu já sei o início, nós vamos detalhar ainda, fica tranquilo, estou tentando ir bem devagar. Se eu já tenho o início das 70 semanas de Daniel, que é a ordem para restaurar Jerusalém, nós vamos ver isso no tempo de Neemias. Eu já tenho o fim das 69, que é quando Jesus morre. Então agora eu preciso saber quando que vai começar a última semana de Daniel, que é o final de tudo, os sétimos últimos anos que vão terminar, e aí que interessa para nós como igreja hoje. Então eu entro no verso 27, está escrito assim: ele fará firme aliança com muitos por uma semana. Guarde isso. Quem é ele? O príncipe com letra minúscula. Já está falando agora do anticristo. Quando o anticristo aparecer, ele fará aliança com muitos por uma semana. E é exatamente a última semana de Daniel que está faltando. Então há uma aliança, o anticristo, e dá início à última semana de Daniel. O anticristo dará início aos 7 anos finais da semana de Daniel. E diz mais: na metade da semana fará cessar o sacrifício e a oferta de manjares, e sobre a asa das abominações virá o assolador, até que a destruição que está determinada se derrame sobre ele. Deu para pegar? A última semana que falta de 7 anos, ela começa com o aparecimento do anticristo, que fará aliança com muitos. Quando fala muitos, está falando de nações, fará aliança com nações. Mas diz a palavra de Deus, e aqui não é interpretação de ninguém, é o que está escrito na palavra, que na metade da semana, ou seja, 3 anos e meio, ele vai quebrar esta aliança que ele fez. E é exatamente no momento que ele quebra a aliança que ele se torna o anticristo, que é biblicamente conhecido como aquele que vai governar. É na metade dos 7 anos. E a partir dali, da metade até o fim, que são 3 anos e meio, virá a grande tribulação. Nós vamos detalhar tudo isso, mas eu já vou dando os detalhes assim, devagarinho, para você ir pegando e não se esquecendo como é que funciona. Vamos continuar aqui. Ao findar da última semana, verso 24, que é o que ele volta um pouquinho atrás, diz assim: para trazer a justiça eterna, para selar a visão e a profecia, e para ungir o santo dos santos. Isso significa que quando terminar a última semana de Daniel, o príncipe, com letra minúscula, será destruído, e com ele todos os que marcaram usaram a sua marca, deixaram ser marcados por ele, todos eles serão destruídos no final, e aí sim virá um tempo de bênção sem fim, que nós chamamos de milênio, segundo a Bíblia, e depois nós vamos entrar nesse detalhe. Vamos entender ainda hoje, no primeiro módulo, o que as primeiras expressões. Vamos entender isso para que a gente não perca esta sequência. Eu não sei ainda aqui, não estou controlando o tempo, mas vamos tentar entender as expressões. Uma expressão: 70 semanas de Daniel. Vamos parar só nesse número. O que representa 70 semanas de Daniel? E eu vou mostrar para você pela Bíblia que o 7 é 7 anos. Então quando fala 70 semanas de Daniel, está falando 70 vezes 7, que significa
490 anos. Vou te dar alguns textos bíblicos para isso e vamos fazer um estudo só sobre essa questão do número 7 anos, que representa a semana para os judeus. Levítico capítulo 25. Levítico capítulo 25, o verso 3 e 4. Levítico 25, 3 e 4. 6 anos semearás o teu campo, e 6 anos podarás a tua vinha, e colherás os teus frutos. Porém, no 7º ano haverá sábado de descanso solene para a terra, um sábado ao Senhor. Não semearás o teu campo, nem podarás a tua vinha. Veja que aparece a palavra sábado de anos e não sábado de semanas. O judeu tinha uma lei, e essa lei se cumpre até hoje. Eles podem arar a terra, preparar a terra, colher, semear, colher durante 6 anos. E no 7º ano todinho, o ano todo, ele tem que descansar a terra. E não é o tema desse seminário, mas eu tenho dentro do seminário de finanças, eu mostro como é que Deus trabalha para que a colheita do 6º ano prorrogue-se, a colheita, 7º, 8º e 9º, dá 3 anos de colheita, para que eles pudessem ficar com o ano 7º todinho, sem mexer na terra, sem semear, sem trabalhar na terra e assim por diante. Então a primeira impressão que eu vejo aqui, quando Deus fala com o povo judeu sobre a terra, e que diz 6 anos, e no 7º, sábado de anos. Então já tem a primeira dica aqui, né? Já está falando em anos e não semana. Mas vamos ver um pouquinho mais detalhe, o verso 8 e o verso 9 do mesmo capítulo 25 de Levítico. Pega a tua Bíblia e veja, irmão, é a Bíblia que está falando. Contarás 7 semanas de anos, 7 vezes 7 anos, de maneira que os dias das 7 semanas de ano te serão 49 anos. Quer uma prova maior que essa? Aqui está. Quando ele fala semana, ele está falando 7 anos. Então ele está dizendo, se é uma semana de 7 anos, é 7 vezes 7 anos, que dá 49 anos. Então, guarde isso, a palavra semana não é como nós entendemos aqui, segunda, terça, quarta, quinta, sexta, não é isso. Biblicamente, semana é 7 anos. Eu vou repetir porque isso tem que entrar no teu espírito. Semana bíblica, 7 anos. Então, o que eu tenho aqui? 70 semanas de Daniel, se são 7 anos cada semana, então eu tenho 490 anos. Aleluia! Então eu já tenho aqui algumas coisas muito interessantes. E Daniel, que recebeu a revelação, ele também recebeu essa revelação dos anos. Não é que ele escreveu 70 semanas sem saber o que era. Se você chegar lá no livro de Daniel, você vai descobrir que ele também recebeu essa revelação. Vamos ler aqui em Daniel, capítulo 9. Daniel, capítulo 9. Essa Bíblia é muito boa, mas ela é tão fina, só Jesus para dar graça. Daniel, capítulo 9, o verso 1 e o verso 2 de Daniel 9. No primeiro ano de Dario, filho de Assuero, na linhagem dos Medos, o qual foi constituído rei sobre o reino dos caldeus, no primeiro ano do seu reinado, eu, Daniel, entendi pelos livros que o número de anos de que falara o Senhor ao profeta Jeremias, que haviam de durar as assolações de Jerusalém, era de 70 anos. Voltei o rosto ao Senhor Deus para o buscar com oração e súplicas, com jejum, pano e saco. Na verdade, ele está recebendo aqui um número de anos que era diferente de semanas. Não era 70, simplesmente 70 dias. Eram algo que ele entendeu, 70, e o número 7 é para cada semana 7 anos.
Então o próprio Daniel já teve esse entendimento que lá no livro de Levítico nós entendemos. Deu para entender? Se você tiver qualquer dúvida, por favor nos escreva, manda no chat, pode fazer a pergunta, nós temos toda a paciência para responder, temos tempo para isso e assim por diante. Qual a duração do ano judaico? Essa segunda coisa importante. Desde os egípcios, e isso aqui é verdade, o ano era dividido em 12 meses de 30 dias. E o que eles faziam? Ao final de cada 12 meses de 30 dias, eles faziam uma festa de 5 dias. Hoje o nosso ano civil, que nós usamos aqui, 365 dias, é exatamente igual. A única diferença é como que eles contavam isso. Então, desde os egípcios, eles tinham 12 meses de 30 dias. Não tinha um mês de 31, um mês de 29, um mês de 30. Não, eram 12 meses de 30 dias. O que dá 360 dias. E quando terminava os 360 dias, eles faziam 5 dias de festas, que completava o ano para começar uma nova contagem. Então, essa é uma coisa muito importante sobre a duração dos meses e dos anos, tanto dos egípcios como dos judaicos. Quais são as provas bíblicas que eu tenho sobre essa questão de dias e essa questão de meses que eu estou falando agora? Provas bíblicas. Vamos para Gênesis. Gênesis capítulo 7 vai falar do dilúvio. Olha que coisa tremenda, estamos usando toda a Bíblia para justificar sem sair da palavra de Deus. No capítulo 7 e no capítulo 8, nós vamos descobrir que os meses eram de 30 dias. Está claro isso na Bíblia. Não era 31, um mês, 30 outro, 29 outro, ou 28, como é o mês de fevereiro. Não, lá era meses de 30 dias. Isso que eu estou falando, eu estou provando pela palavra de Deus aqui, usando o dilúvio. Gênesis capítulo 7, verso 11. Se você é bom de matemática, me acompanha aí, por favor. Eu ponho o óculos porque tem que ler a letra pequena mesmo. Verso 11. No ano 600 da vida de Noé, aos 17 dias do segundo mês, nesse dia romperam-se todas as fontes do abismo e as comportas do céu se abriram, e houve copiosa chuva sobre a terra durante 40 dias e 40 noites. Então o que eu tenho aqui? O primeiro dado que eu encontro aqui é que durou 40 dias e 40 noites. Tudo bem até aqui? Então ele está dizendo aos 17 dias do segundo mês. Guarde os números, anota no papel. 17 dias do segundo mês. E durou 40 dias e 40 noites. E agora eu vou para o capítulo 7, aliás, o capítulo 8, verso 4. Lembrou-se Deus de Noé, de todos os animais selváticos e de todos os animais domésticos que estavam na arca, e Deus fez soprar um vento sobre a terra, e baixaram as águas. O que eu tenho aqui? Porque eu tenho o fim do dilúvio. Então, se o dilúvio durou 40 dias sobre a terra, eu tenho aqui exatamente, eu tenho que calcular aqui quanto tempo ele entrou na arca, quanto tempo ele saiu da arca. Uma coisa é terminar o dilúvio, parou, mas Noé não saiu da arca, porque as águas estavam sobre toda a terra. Ele não tinha como sair da arca, ele teve que ficar na arca mais um tempo ainda. E para ficar esse tempo na arca, eu tenho o início e tem o fim. Vamos lá na Bíblia de novo. Capítulo 7, 24. Guarde isso, compare comigo. E as águas durante 150 dias predominaram sobre a terra. Então o dilúvio em si foi 40 dias e 40 noites. Mas o tempo entre a entrada na arca e o fim de tudo foram 150 dias. Tudo bem até aqui? Se a minha interpretação está correta biblicamente, 150 dias dividido por 30 dá 5 meses. Então eu estou provando aqui para você que o mês judaico era de 30 dias, todos os meses iguais. Então na arca de Noé ele entra
E quando termina o dilúvio, são 40 dias e 40 noites, mas ele fica na arca até a água sair da terra. E a Bíblia diz que duraram 150 dias, que foi o tempo total entre o início e o fim da saída da arca. Isso significa 5 meses. Então vamos ver se isso é verdade mesmo. Capítulo 8, o verso de número 3. As águas iam se escoando continuamente de sobre a terra e mingaram ao cabo de 150 dias. No dia 17 do 7º mês, a arca repousou sobre o monte Ararat. Espera aí, você é bom de matemática? Vamos lá. Tudo começou no dia 17 do 2º mês e tudo terminou no dia 17 do 7º mês. Então, do 2º ao 7º mês eu tenho 5 meses. 5 vezes 30, 150 dias. E aqui está escrito que as águas predominaram sobre a terra por 150 dias. Aleluia! Então eu tenho aqui já determinado o período de mês. 30 dias, biblicamente falando, já expliquei como é que funciona. Já entendemos que semana é semana de 7 anos. Esse entendimento não pode perder. Então são 70 semanas, 70 vezes 7, então dá 490 anos, e cada mês é de 30 dias, conforme diz a palavra de Deus. E mais uma coisinha importante, o período de 7 anos da última semana de Daniel é mencionada no livro de Apocalipse. Oh, aleluia, chegamos no livro de Apocalipse. E a gente chega no livro de Apocalipse, capítulo 12, verso 4 até o verso 7, diz assim: está falando da mulher e o dragão, e é muito importante isso, porque aqui já vai ligar, vai fazer um link com Daniel, como eu tenho dito desde o início. Estude Daniel, vamos estudar 70 semanas para depois entender o livro de Apocalipse. Capítulo 12, verso 4 a 7. A sua cauda arrastava a terça parte das estrelas do céu, as quais lançou para a terra. E o dragão se deteve em frente da mulher que estava para dar à luz, a fim de lhe devorar o filho quando nascesse. Nasceu-lhe, pois, um filho varão, que há de reger todas as nações com cetro de ferro. E o seu filho foi arrebatado para Deus, até o seu trono. A mulher, porém, fugiu para o deserto, onde havia Deus preparado lugar para que nele a sustentassem durante 1260 dias. 1260 dias. Eu estou falando de 3 anos e meio. 3 anos e meio, que é o tempo da grande tribulação. E Deus está dizendo que preparou a mulher que deu à luz ao filho, que é Jesus, que foi arrebatado ao céu. Durante a grande tribulação, Deus preparou um tempo de lugar para eles se esconderem, para que eles possam ser protegidos e assim por diante. E aqui temos a informação de que o anticristo quebraria a aliança no meio de 7 anos, que é 3 anos e meio. Foi quando o Apocalipse está dizendo que Deus pega esta mulher que gerou um filho, que reinará para sempre, que é Jesus, a mulher Israel, guarda ela no deserto por 1260 dias. Aleluia. Você está entendendo até aqui? Então nós vamos parar aqui, porque você tem que deglutir agora todos esses números. Acho que você deve rever de novo esse vídeo 1, 2, 3 vezes antes de pegar o próximo, para que, se você não entender essa primeira parte, que é numérica, é até chata, é matemática, mas se você entender isso, você vai entender o resto da semana de Daniel, os 3 anos e meio, a aliança que vai ser quebrada pelo anticristo, como que vai ser a grande tribulação. Você vai entender tudo isso e entender essa matemática e não tirar da tua cabeça. Porque semanas de Daniel é semana de anos, cada semana 7 anos, um mês em Israel é 30 dias, porque eles faziam desta forma, e tudo isso linkado entre Levíticos, Daniel e Apocalipse. Não saímos da Bíblia, e com a Bíblia nós estamos provando matematicamente essa numeração que nós estamos falando. No próximo módulo, que será o 10º,
nós vamos começar a detalhar então o que é o início e o fim da última semana de Daniel, ou começando na primeira, para você lembrar que quando Deus disse que as 70 semanas começou com a ordem para restaurar Jerusalém, nós temos que saber quando que é isso e fazer mais um cálculo matemático. Então o 10º nós vamos ter cálculo matemático de novo, mas você precisa entender esse 9º módulo para chegar no 10º. Eu quero te abençoar, quero orar por você, para que Deus te dê sabedoria, graça e misericórdia de entender todas essas coisas. Pai, no nome poderoso de Jesus, estamos entrando em revelações profundas da Tua Palavra, revelações que a Tua Palavra mesmo, um livro endossa outro livro, um livro confia no outro livro, um livro marca outro livro, e assim dentro da Palavra de Deus nós vamos ver como as coisas se encaixam. Obrigado, Senhor, que cada pessoa que está participando desse seminário tenha um entendimento necessário, receba sabedoria do Senhor para entender, para que saiba o que está acontecendo e por que estamos vivendo essas coisas hoje, em nome de Jesus. Eu quero abençoar cada um dos que estão conosco, dos que estão ao vivo e dos que virão depois, em nome de Jesus. Amém e amém. E quero lembrar você, não esquece, nós não estamos preocupados em conhecer tudo isso com medo de nada. Nós não estamos preocupados em conhecer tudo isso por causa da grande tribulação, por causa do anticristo. Porque nós vamos ver que dentro da linha teológica que nós cremos, o arrebatamento virá antes. Mas nós precisamos saber da urgência, que as coisas estão às portas, para que a gente se mobilize e comece a evangelizar mais. Evangelizar nossa família, evangelizar nossos vizinhos, para que ninguém se perca, já que Jesus está voltando. Te abençoo, até o próximo capítulo, em nome de Jesus.